Viajar de avião pode não ser uma experiência muito boa, dependendo de onde você se sentar. Então, para facilitar a sua vida e evitar que o seu voo seja uma tormenta, nós montamos 7 dicas para vocês escolherem os melhores lugares e não passar perrengue no voo. Depois da vinheta. Fala galera, eu sou Elizabeth Alves do Vida Outside e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como escolher o melhor assento no voo e não passar perrengue. Então, antes de começar, vou pedir para vocês já deixarem o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Se for o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Acompanhe a gente também no Instagram, é o @VidaOutside. Então agora, sem mais delongas, bora pro vídeo? Então, bora lá para nossa dica número 1. Lembrando que a gente vai falar aqui 7 dicas e ainda vamos dar para vocês no final desse vídeo uma dica bônus. Então não perca, gente. Bora lá. Dica número 1. Normalmente, os voos têm 3 lugares, um do ladinho do outro. Se você já voou de avião, você sabe o quão compacto eles são, né? A gente não tem muito para onde se mexer ali, fica bem apertadinho mesmo. Se você nunca voou, tenha em mente que é assim, tá? É normal. Então, gente, a pior opção que vocês podem ter é sentar no meio dessas 3 cadeiras. Por quê? Não tem vantagem nenhuma, tá, gente? Quais são as desvantagens disso? Você vai ficar ali naquele meio, no sanduíche. Dependendo das pessoas que estão do seu lado, se forem pessoas grandes, você vai ficar mais apertadinho ainda, porque não tem muito espaço para se mexer. Na hora de você encostar o seu braço, a gente nunca sabe de quem que é o direito de colocar ali o apoio, porque você vai disputar os teus 2 braços de apoiar com as pessoas que estão do teu lado. E se você precisar levantar, você tem que pedir licença para o cara que está na tua esquerda ou na tua direita. Se você quiser olhar a janela, você vai ter que depender do cara do outro lado, tá com a janelinha aberta para você poder ver. Então assim, não tem vantagem nenhuma. Então evite ao máximo esse lugar. Agora a nossa dica número 2, que é complementar a essa. A dica número 2 é: escolha o seu perfil. Como é o seu perfil de viajante no voo? Se você é aquela pessoa mais agitada, que vai muito circular pelo avião, vai querer usar o banheiro com frequência, é melhor que você fique numa localização que te facilite esse acesso, que seria o corredor. É o ladinho que você vai poder circular sem pedir licença para ninguém para entrar e sair do seu assento. Agora, se você... isso também é uma boa, gente, para as pessoas que são altas, porque, querendo ou não, você consegue jogar a tua perna um pouco para a lateral e não ficar com o joelho tão apertadinho ali com o banco da frente, tá? Agora, se você já é aquela pessoa mais relaxada, que vai dormir no voo todo, ou se você valoriza muito aquela viagem que você consegue ficar vendo o que está acontecendo, admirando a paisagem, então o melhor lugar para você seria a janela. Então, essa é a opção para quem não vai se mexer muito no avião, porque senão toda vez que você for levantar, você vai ter que incomodar as pessoas. Claro, gente, isso é normal, tá? Mas é que quanto menos você precisa fazer isso, é menos desagradável para você e para as pessoas que estão viajando contigo. Então, se você é essa pessoa mais tranquila que vai dormir, que vai ficar olhando a janelinha, escolha esse lado da janela. Essa é a nossa segunda dica. A terceira dica é sobre a localização dos assentos. Existem assentos na frente, no meio e nos fundos. Na frente, é legal vocês sentarem se vocês são ansiosos, querem entrar e sair do avião com mais rapidez, porque esses são os primeiros lugares que geralmente na hora do desembarque são liberados para as pessoas saírem. Então, se você ou é ansioso ou tem algum compromisso de repente para sair logo do avião, ou se você está indo num voo internacional, é uma excelente dica, porque quanto mais rápido você sair, menos fila você vai pegar na imigração quando você sair do seu voo. Então, essa é uma dica para quem tem esses perfis, tá? Ou é um pouco agitado, ou tem algum compromisso, ou tá num voo internacional. Prefira os da frente. Porém, nos assentos da frente, logo nos primeiros, são os assentos preferenciais para as mamães que levam os seus recém-nascidos, suas crianças de colo. Então,
pode acontecer de ter choro de nenê ali. Então, se te incomoda esse barulho de criança, não fique logo no comecinho, fique no começo, porém dê um espacinho aí pra você não ter esse incômodo com barulho, tá? Já que se você é a mamãe, vai lá na frente que tem um lugar especificamente pra você ficar ali, tá, gente? Com todo um conforto, a maioria dos voos, né, tem esse conforto aí pra você conseguir trocar seu nenê, deixar ele um pouquinho mais à vontade de descansar os braços e tudo mais. Agora sobre os assentos do meio. No meio é legal se você é aquela pessoa que morre de medo de avião. Ai, não gosto de voar, tenho medo de turbulência, então ali é o local que você vai sentir menos essa turbulência. Não é que não sinta, tá? Sente, mas sente menos do que se você estivesse nas extremidades do avião. Então ali na direção onde tem as asas é onde vai ficar um pouco mais estável para você. Essa é a vantagem, tá? De sentar ali no meio. Desvantagem. Principalmente nos voos que servem aquelas refeições, almoço, janta, as refeições mais completas, geralmente são duas opções que eles dão, geralmente uma carne, uma massa, alguma proteína e alguma massa para as pessoas que são vegetarianas. Se você é um pouco enjoadinho com comida ou tem especificamente uma coisa que você come, só aquilo, então evite esse lugar, porque às vezes os comissários começam a servir a comida do começo para o final e do final para o começo. Então o meio é quem acaba sendo servido por último. Então nessa situação pode acabar chegando para você só uma opção. E aí dependendo da tua limitação alimentar ou se você é um pouco mais enjoadinho, você acaba ficando sem a refeição que você queria. Então essa é a desvantagem do meio. E agora sobre os assentos do fundão, gente. Olha só. Os do fundo geralmente são os menos escolhidos, tá? As pessoas geralmente preferem o início, depois o meio e deixam os do fundo para o final. Então, uma dessas vantagens de sentar no fundo é que geralmente, se os voos não estão super lotados, as cadeiras que estão vagas são as do fundo. Então, de repente, você pode dar a sorte de sentar ali e não ter ninguém dos seus dois lados. E isso é uma vantagem, principalmente para voos longos, porque você tem a opção de deitar ali, você levanta ali o encosto do braço das duas cadeiras e consegue dar uma esticadinha um pouco melhor, ter um pouquinho mais de espaço para você relaxar durante o voo, dá até para dormir dependendo da sua altura, né? Essa é a minha vantagem preferida do fundão. Eu não costumo ir no fundão porque o André é a pessoa ansiosa que eu falei pra vocês e ele é o que quer entrar e sair do voo rapidão, então a gente geralmente está na frente. Mas eu amo ficar no fundo por conta dessa vantagem. E a outra vantagem do fundo é que os estudos dizem que é o local mais seguro do avião. Então assim, a gente não quer que aconteça nada, né? Não vai acontecer nada, amém. Mas se acontecer alguma coisa no avião, os locais do fundo são os mais seguros. Então você vai estar mais protegido ficando lá no fundão, tá? Essas são as vantagens. Agora, desvantagens de sentar no fundo. A primeira é que você geralmente está próximo dos banheiros, dos galleys, que é a cozinha onde o pessoal os comissionários preparam as refeições. Então ali geralmente tem mais circulação de gente, mais barulho, às vezes conversas. Então, se você está nessa intenção de dormir, às vezes você não vai conseguir por conta desse barulho. Essa é uma das desvantagens. E outra é se você ficar na última fileira mesmo, ela não reclina. As outras fileiras, elas reclinam um pouquinho, tá, gente? É mínimo, mas já é alguma coisa. A do fundo, a última, ela não reclina, ela vai ficar paradinha. Então, aquele mínimo que a gente deita pra trás, a gente não vai ter se ficar na última cadeira. Então, pense nisso aí, se você estiver pensando mesmo em relaxar, dormir, não é uma boa opção ficar ali no fundo. E a terceira desvantagem, que acho que é a que define que todo mundo não quer ficar no fundão, é o fato de você demorar muito para sair. Geralmente as pessoas são enroladas mesmo, quando você vai descer, o pessoal fica procurando bagagem de mão para descer e tal, aí fica aquele vucu-vucu. Você vai ser o último, não tem jeito. Às vezes, quando o voo é muito grande e você dá sorte, eles abrem a parte traseira também do avião para descer, mas isso é raramente, tá, gente? Não conte com essa sorte. Então, se isso acontecer, você consegue descer rápido mesmo sentando no fundo. Mas como não é o que acontece na maioria, não cogite isso se você tiver pressa para descer do avião. Essa foi a nossa terceira dica. Agora vamos para a quarta.
Bora lá! A quarta dica é para você que não se importa de pagar um pouquinho mais para ter um assento conforto garantido ali para você. As companhias aéreas, não todas, mas a grande maioria dos voos tem assentos conforto, que são assentos que você paga geralmente uma diferença de 20 a 40 reais por pessoa para poder escolher um assento que tenha um pouco mais de distância dos assentos da frente, que você consegue se esticar um pouquinho mais, são mais confortáveis. Essa opção, para quem tem programa de milhagens, geralmente você consegue ou com desconto ou até sai gratuitamente. Se você não tem, geralmente é esse valor que eles cobram por assento. Lembrando que essa opção é para os voos econômicos. Claro que se você quiser mais conforto, existe a opção de voos da classe executiva e da primeira classe, que aí o valor é bem mais alto, é outro patamar, não é esse valor que eu passei para vocês. Você já viajou de primeira classe, amor? Não, nunca viajei de primeira classe. Claro que eu tenho essa vontade, mas assim, gente, entre viajar de primeira classe ou fazer uma viagem mais completa, eu prefiro gastar meu dinheiro dessa forma. Mas óbvio que eu não abriria mão se eu tivesse a opção de fazer tudo isso. E a nossa quinta dica é para falar para vocês que os assentos da fileira de emergência são os assentos mais espaçosos. Se você é uma pessoa alta, grande, prefira esses assentos, gente. Eles têm mais espaço para sua perna, tá? Só que nem sempre eles se reclinam. Então, algumas companhias eles reclinam, outras não. Isso vai dar sorte, mas a parte das pernas você vai viajar tranquilo, sem estar ali espremidinho. Se você for uma pessoa alta, isso faz diferença pra caramba, gente. Só que também tem um outro porém. Algumas companhias aéreas cobram um valor diferente por esses assentos. Não são todas. Isso você vai verificar na hora que você for fazer a sua compra ou no seu check-in. Mas algumas vocês conseguem de graça. Então se atente aí a essa dica. Agora a sexta dica é uma dica aí, ó, um macetezinho que eu vou passar pra vocês. Se vocês estiverem viajando de casal, duas pessoas, enfim, prefiram sempre fazer esse esquema. Um reserva o assento da janela e uma reserva o assento do corredor. Por quê? Se o voo não estiver lotado, dificilmente alguém vai escolher sentar ali no meio de vocês dois, porque já vai ver que está reservado as duas pontas e não vai querer sentar no meio, vai preferir ficar em algum outro assento que não seja o meio, exatamente pelo que eu falei para vocês. Não tem vantagem de se sentar no meio. E aí o que acontece? Vocês provavelmente vão conseguir voar com esse espacinho extra para vocês se esticarem um pouquinho mais, relaxar e não vai ficar tão claustrofóbico ficar ali sentado naquele voo o tempo todo, né? Vocês vão ter um pouquinho mais de espaço. Se acontecer de sentar alguém ali no meio, o voo tá cheio e aconteceu, veio alguém e sentou no meio, é simples de resolver essa situação também. Ah, pô, eu queria viajar com a pessoa que eu tô, né, do meu lado e tudo mais. É só você pedir pra pessoa que tá do seu lado fazer a troca. Dificilmente a pessoa não vai ficar feliz, porque como a gente falou, é ruim ficar no meio. Então, provavelmente a pessoa vai adorar se você oferecer ou o corredor ou a janela. Então, é uma dica aí a mais para vocês tentarem garantir um espacinho no voo. Agora a nossa sétima dica. Bom, até agora a gente já passou para vocês quais são as melhores opções de assento, de acordo com o teu perfil de viajante, de acordo com a tua estatura, mas a gente não falou o principal. Como você faz para escolher esses lugares e garantir o melhor lugar para você? Bom, gente, atualmente as companhias aéreas cobram para você conseguir fazer essa reserva do local do assento adiantada. Então, aguarde o momento do check-in se você não quiser pagar esse valor extra para poder escolher antes das outras pessoas, tá? Aguarde o momento do check-in, que geralmente varia de 24 horas até 7 dias antes do teu horário de embarque no avião. Então, liberou o check-in, fique atento, já entre na hora no site e já faça a tua reserva do assento. Quanto mais rápido você fizer isso, mais opções disponíveis vão ter para você escolher o melhor lugar de acordo com todas essas outras dicas que a gente já passou. Mas, se não conseguiu ou demorou muito, enfim, não pegou um lugar legal, você ainda, nem tudo está perdido, você ainda tem uma opção de quando chegar no embarque, chegou no aeroporto, já se dirige ao balcão de atendimento da companhia aérea
e se informe com o atendente se existe a opção de algum outro assento, porque nesse meio tempo as pessoas às vezes conseguem fazer algumas alterações, cancelam, mudam o voo e aí libera alguns lugares. Então de repente você não conseguiu naquele momento, mas lá no aeroporto você consegue fazer a troca. Então ainda tem essa opção se vocês não conseguirem antes de tentar ali na última hora mudar o teu assento e pegar um assento bom. Por conta da Covid, algumas companhias aéreas, principalmente as de voos internacionais, não estavam permitindo o check-in antecipado. Então, você só conseguia fazer o check-in quando você chegasse no aeroporto. Por quê? Eles estavam querendo comprovar que você fez PCR ou antígeno, enfim, algum exame aí que seja obrigatório, mostre toda a documentação, tudo certinho, para evitar realmente ter mais esse controle aí de quem está entrando no avião. Então, se esse for o seu caso, tente chegar um pouquinho mais cedo no aeroporto e já se dirige ao balcão para reservar o teu lugar assim que você chegar. Se você não fizer isso, muito provavelmente quem vai fazer isso por você é a companhia aérea e aí, ó, é loteria. Pode ser que você fique num lugar péssimo, pode ser que você dê sorte e fique num lugar bom. Não conte com a sorte e se antecipe para pegar um lugar legal no voo. E agora a nossa dica bônus para vocês. Seguinte, gente, existe um site chamado Citiguru, que é um site do TripAdvisor, aonde vocês conseguem verificar o mapa de assentos da sua aeronave. Olha que legal. Vocês já conseguem por ali verificar quais são os melhores assentos, eles estão marcados de verde. Tem ali a marcação dos piores assentos, que são os vermelhos, os ruins, mas nem tão ruins, que são os amarelos, e os branquinhos, que são os indiferentes. Nem é bom, nem é ruim. Por ali vocês conseguem ver também a distância de um para o outro, então dá para ter uma noção um pouquinho melhor. Se vocês quiserem se programar com um pouquinho mais de antecedência, acessa pelo site. Bom, gente, essas foram as nossas 7 dicas e a nossa dica bônus para vocês. Espero que eu tenha ajudado aí com essa busca de um conforto um pouquinho melhor para o voo de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se foi o primeiro vídeo ou se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscreve, vocês ajudam bastante a gente a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Deixa seu like nesse vídeo e acompanhe a gente lá no Instagram, @VidaOutside. E agora que vocês já sabem quais são os melhores assentos do avião, fique com a gente, boas viagens e tchau!